Tudo bom, pessoal? Procurando aqui. Prazer estar aqui, obrigada. Estou com a sensação, sabe aquela aula de matemática que vem depois da aula de arte, de teatro? Pois é, mais ou menos assim, né? E além de tudo é a última antes do recreio, né? Então eu vou tentar trazer as coisas de uma maneira o mais legal possível, tá? A gente tem muita informação, muito dado, mas eu não tenho videozinho, não tenho GIF animado, é muito mais dados, tá? Eu sou diretora do Brasil da Comscore, que é uma empresa que faz mensuração de audiências digitais. Explicando assim como eu explico para minha mãe, é mais ou menos um Big Brother de tudo que acontece no mundo digital. A gente vê quem consome o quê, quem navega em qual plataforma, de quanto tempo, quem entra num site, quem sai, né? E a gente faz isso no mundo inteiro. Então a gente vê e sabe coisas que pouca gente sabe, né? Obviamente tudo isso respeitando a privacidade de dados, mas é isso que a gente vai compartilhar com vocês, tá? Dados globais do que está por trás de tudo que a gente está fazendo hoje, né? Tudo que a gente está desenvolvendo é por uma razão, porque tem que ter gente para usar. O que essas pessoas estão consumindo, fazendo e utilizando, né? Eu vou tentar aqui não ficar tonta de tanto girar, então assim, abacaxi não tem costas, né? Então se eu esquecer um pouquinho de um lado, eu viro do outro, vou tentar dar atenção, não é porque vocês são menos que eu vou dar menos atenção para vocês aí, vou tentar olhar para o público todo, acho que nem a Madonna é capaz de fazer isso, mas vamos lá. Perspectivas do cenário digital. Vamos ver se aqui funciona, peraí, opa, aí, tá? Passar, opa, devagar. Bom, primeira coisa interessante que eu tenho para dividir com vocês é o multiplataforma. Isso a gente já sabe, né? Que a maioria das pessoas usa muitas plataformas, a gente pelo menos duas a gente fala, né? Mas isso é uma tendência mundial. Primeira coisa que as pessoas pensam é, legal, tá morrendo desktop, bora pro mobile. Não, não é verdade, né? O desktop continua sendo usado, ele continua sendo muito usado, e infelizmente a gente trabalha nele também, né? E não houve uma grande diminuição, nem de utilização, nem de tempo, número de usuários e tempo. O que aconteceu? A gente somou o nosso tempo digital. Então, ao desktop, a gente somou o mobile, e em alguns casos, o mobile entendido como smartphone, e em muitos casos o tablet. No Brasil é meio voo de galinha, né? Foi um pouquinho, parou, e não teve muita adoção. Mas o que a gente percebe, tá? Que isso é constante em quase todos os países. Então, isso aqui é fruto de um estudo que a gente fez global, e o que a gente vai percebendo é que esse azul escuro aí do meio, né, gente que usa mais de uma plataforma, ele tem consistentemente aumentando. Tem alguns países aí que você vai ver a Índia, né? A Índia é onde a gente percebe que tem muito mais só um tipo, né? É só o mobile. Por quê? Porque alguns países a gente não tem, países com grandes possibilidades de desenvolvimento, né? Ou seja, mais pobres, as pessoas não têm o porquê ter um desktop em casa, elas não trabalham com aquilo, então imediatamente mudaram para o mobile. Países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, o primeiro aí, a gente vê que a gente tem uma grande parcela da população que tem condições de comprar e usa mais de um device ao mesmo tempo. Então é isso que a gente chama de multiplataforma, né? O multiplataforma para o termo mais assim técnico de pesquisa é exatamente usar mais de uma plataforma durante o período. Bom, e aí, uma coisa é usuários, outra coisa é o tempo, né? Usuários consomem o dobro de minutos no mobile. A gente fala o desktop não está diminuindo, mas o que aumentou muito foi o tempo que a gente gasta no mobile, inclusive concomitantemente com o desktop, né? Isso também é uma tendência em todos os países, alguns países mais do que outros. Eu não sei explicar bem porque que a Argentina está arrebentando ali nisso, tá? Mas é uma tendência, tem todos os nossos slides. Mas o mobile, ele realmente tem muito mais tempo e a gente percebe pela gente mesmo, né? Mesmo quando a gente está no desktop, a gente também está no mobile. A gente não deixa de dar uma checada, a gente não deixa de ligar, faz sentido com o que a gente entende do mundo, né? Quando a gente fala de mobile, bom, o smartphone é a grande estrela e ele detém a maior fatia dos minutos digitais, né? Então, quando a gente olha aqui, a gente tem 3 cores. O laranja escuro é o smartphone, né? Tá ele aí, responsável por grande parte dos minutos. O tablet é o laranjinha pequenininho. O laranjinha pequenininho, você vê que nos Estados Unidos, Canadá e no Reino Unido, ele chega a ter uma representação importante. No Brasil, eu juro que tem aí essa risquinha do tablet, mas ela não dá nem para ver, tá? Ela é tão fininha que a gente fica numa linha. Isso quer dizer o quê? Ninguém usa? Não, eu conheço. Lógico, nós não somos o mundo, né? Nós estamos em São Paulo, pertencemos... Isso que eu acho que é o maior dos recados. A gente tem uma grande tendência a achar que o mundo somos nós nessa sala. A gente
a coisa mais diferente do que existe do brasileiro no mundo, né? A gente conhece, a gente tem dinheiro, a gente compra apartamento, o equipamento de última geração, a gente tem 2, 3 tablets, tem 5 celulares e está jogado em casa porque ficou velho e você não usou mais, né? Isso não é o Brasil. Ah, não, o tablet não existe, eu vejo meus sobrinhos todos estão usando, estão. Mas são sobrinhos que estão indo num restaurante, né? Provavelmente com pais que podem pagar o restaurante. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que o maior recado disso é, assim, não olhar para o nosso umbigo quando a gente pensa em estatística e quando a gente usa no mundo como um todo. Opa! Tá muito... Gente, sério, eu juro, ó, não estou fazendo nada. Vamos tentar lá de novo com muita calma. Juro, sério, isso aqui tá doido. Isso me aconteceu uma vez. Não estou conseguindo, gente, lidar com isso. Acho que eu vou... Tá, isso aqui já foi. Agora a próxima. Isso, bom. Ufa. Vou até deixar ele aqui enquanto eu falo. Os aplicativos, né? A gente fala, o que a gente faz? Acabei de falar que a gente usa o smartphone, né? E a gente faz o que no smartphone? A gente acorda de manhã e fala assim... eu vou entrar num browser assim e vou procurar o que tem de novo. www. Oi? Né? A gente não faz isso. Né? Se eu perguntar para vocês, quantos de vocês abriram um browser do smartphone hoje porque sim? É um aqui, outro ali, né? O que a gente faz? Está perfeito, porque 80% do tempo a gente está dentro de um app, né? A gente está dentro de um app e esse app, isso é comum em todos os países, né? Essa diferença é muito pequena, a gente não navega praticamente mais dentro de browser à toa. A gente até procura uma coisa ou outra. Normalmente, se a gente abre um browser, a gente partiu um browser a partir de um aplicativo. Se você olhar, você clicou em alguma coisa que você foi para lá e depois você não consegue nem voltar direito, você não lembra onde você estava, né? Mas a gente abrir porque quis é uma coisa cada vez menos comum. E o que vem mudando com relação a isso? Bom, o share dos smartphones continua crescendo, isso aqui a gente já sabe, né? Não é nenhuma novidade para ninguém. Além disso, tentando ser tão devagar que ele não vai agora. Bom, Deus! Não, vamos, tá difícil, gente, vou precisar de um outro. Isso aqui não vai. Ou ele não vai, ou ele vai tudo ao mesmo tempo. Agora ele parou. Alguém me ajuda, please? Conseguimos um outro, porque isso aqui não tá legal, não. Oi? Não tem mouse, não tem nada, gente. Pode ser com palma? Me prometeram isso há 15 anos atrás. Né? Lembra do Kinect, que era legal pra caramba também? Eu trabalhava na Microsoft nessa época, na época que lançaram o Kinect. Eu falei, nossa, né? 15 anos depois, ninguém usou ainda. Eu tô querendo entender o que aconteceu com aquilo. Outra coisa era, você lembra aquela sala, né? Que também tinha um outro que você ia no bar, no restaurante, que você podia pedir colocando os dedinhos assim. Gente, até hoje a gente está chamando garçom, né? Vamos ver, algum dia, quem sabe, isso chega. Vamos lá, tentar de novo. Agora vamos... tá. Bom, e um fenômeno super interessante é o mobile only, né? Tem muita gente que só usa mobile, tem muita gente que não usa o desktop. Por quê? Bom, ou porque não tem, ou porque não precisa, mas o que isso significa? Que uma grande parcela da população, se a gente for trabalhar só no desktop, coisa que vocês nem imaginariam, sendo quem são aqui fazer, mas que muitas empresas ainda fazem, né? Você vai perder uma grande parcela, não é tanto faz. Posso fazer um pouco no desktop, eu posso... não, agora o fantasma estava ali. Isso aqui já me aconteceu uma vez numa palestra que eu dava... Sabe aquelas do foninho, que cada um está escutando uma coisa? Parece que está com o iPod em coisa diferente. E eu falava e o cara adorava mudar a slide e mudava o meu, né? Aí eu me vingava, mudava o dele. Mas foi um horror, as duas palestras deram tudo errado. Não tem como, né? Ele virava e ia atrás. Mas o mobile ontem, ele cresceu em praticamente todos os mercados, né? Então, aqui a gente está falando a porcentagem, e isso é um grande fenômeno. O que vai ser no futuro? A gente não tem como saber. Mas, apesar de o desktop não estar caindo, ele também não está crescendo horrivelmente. Ele está simplesmente crescendo nos países onde a gente tem campo para crescer, ou seja, países com oportunidades de desenvolvimento, país pobre, né? O Brasil ainda cresce um pouquinho, porque a gente ainda tem muita gente que ainda está comprando o primeiro computador para o filho, para a família, para alguma coisa assim. Coisa que em países mais desenvolvidos não é bem assim, né? E o mobile only vem crescendo bastante e ele é a alternativa de entrada ao mundo digital para a gente que não tem, ou a necessidade, ou o dinheiro, né? Para entrar no mundo digital de outra forma. Mas você fala, tá, mas isso é coisa de criança, é coisa de adulto, é coisa... Não é verdade. O mobile only é um fenômeno de todas as faixas etárias também, né? Vocês provavelmente têm uma avó, uma tia mais velha que é mobile only.
né? Que ela não acessa praticamente o desktop, não precisa, mas ela tem o WhatsApp dela. Ela fala com vocês, com a família, faz todo mundo passar mico no grupo, né? A tia está lá. E a mesma coisa com os mais jovens, que praticamente não precisam do computador ou não têm um computador próprio, usam até na escola ou algum computador compartilhado, mas não tem seu computador próprio. Então, o Mobile Only está em todas as faixas etárias. Outra coisa que a gente percebeu muito é o consumo de vídeo. O consumo de vídeo está indo para os dispositivos móveis, né? A gente sempre gostou de consumir vídeo, o vídeo continua crescendo no desktop, não é que o vídeo não está crescendo, ele está crescendo no desktop, todas as marcas descobriram que vídeo é legal, né? Todo mundo já entendeu que consumir vídeo é muito mais legal do que ficar lendo textão, né? Mas o mobile ele se presta muito para o vídeo, né? Ele é muito mais legal, a gente perde muito mais tempo e consome mais vídeo se eles forem colocados no mobile do que no desktop, né? Continuam crescendo. Outra coisa, só cresce Google e Facebook. Sim e não. Google e Facebook continuam crescendo, mas também os sites sem Google e Facebook continuam crescendo. E isso porque muita coisa que não existia e não se fazia no ambiente digital passa a ser feita no ambiente digital, né? Tem coisas que a gente não conseguia fazer que hoje a gente consegue, né? Algumas ainda estão bem toscas, né? Tenta tirar a tua CNH online inteira, não dá. A minha acabou, você vai ter que ir lá no poupa-tempo. Mas pelo menos agora tem um formulário, no formulário você consegue agendar, o agendamento assim, até serviços públicos, serviços bancários, tem milhões de coisas que antes a gente só tinha no desktop, uma informação básica, passam a gastar mais o seu tempo e o seu engajamento, porque tudo está sendo um pouco mais preparado para os ambientes digitais, e não é só Google e Facebook, né? Também os outros sites. Opa, voltamos mais um aqui. Peraí, deixa eu voltar só. Tá. Isso, mais um. Isso. Bom, a Amazon crescendo, a gente percebeu no mundo inteiro. No Brasil, a gente não tinha medido ainda com força aqui, porque estão adotando mais isso agora, mas a gente vai olhar nessa pesquisa, né? Mas a gente está vendo também que a Amazon está vindo. Só que a Amazon, por ter demorado um pouquinho no mercado brasileiro, também teve uma vantagem que deu um tempinho para os players locais se organizarem um pouco mais com o marketplace e dar uma roubadinha de algumas estratégias. Vamos ver como é que isso vai acontecer nos próximos anos aí também, né? Bom, já falei um pouquinho do Mobile First, mas outra segunda grande dica, assim, né? Tem algumas audiências que permanecem no desktop. Ah, então esquece o desktop, vamos fazer tudo mobile, que é a coisa mais legal que tem. Não, não, não. Média não serve. Estatística global não serve. Quem é o seu público? O seu público pode ser que para aquele conteúdo que você está desenvolvendo, do jeito que você está desenvolvendo, o desktop continue sendo bastante importante, né? Então, primeiro, cuidado com as médias, cuidado com qual é o público que você está falando, porque a gente tem uma tendência a usar médias e olhar lá na frente. Primeiro, a gente acha que a gente é parâmetro e a gente acha que aquele galo que a gente ouviu cantar, ouvir dizer que está tantos por cento, não é mentira às vezes aquele dado, mas tenta destrinchar, né? Na média, eu atiro na orelha direita, na orelha esquerda dela, na média eu matei ela, né? E ela está viva sem duas orelhas. Então, as médias é uma coisa bem perigosa da gente prestar atenção. Então, qual é o seu público, né? Que mais? E categorias. Nem todas as categorias têm a mesma tendência, né? Tem 3 categorias que são responsáveis por 1/3 do nosso tempo digital e a gente já sabe quais são, né? Multimídia, que é música, é vídeo, é tudo de entretenimento, basicamente está entrando aí. As redes sociais, que obviamente muito de multimídia também passa por redes sociais, mas aqui a gente separa, tá? Categoria do próprio conteúdo, redes sociais e mensagens instantâneas. Se você olhar no Brasil, os 3 são gordinhos, né? Multimídia é maior. O que muda em alguns países, tipo Estados Unidos, Canadá e França, são as mensagens instantâneas que são menores. Eu acho que a gente tem uma tendência a ficar falando muito com as outras pessoas em mensagens instantâneas, muito além do que alguns países mais desenvolvidos. Talvez por isso eles sejam um pouco mais desenvolvidos, não sei. Mas a gente tem uma tendência a falar um pouco menos, né? Muito mais. A gente passa o tempo ali no WhatsApp, e às vezes até falando... A gente trabalha no WhatsApp também, quem não? Né? Talvez isso também esteja uma explicação. A gente não faz só... bobagem, né? A gente está no mensagens instantâneas, a gente faz absolutamente tudo. A gente compra, a gente reclama, a gente xinga, a gente namora. Tudo que a gente faz passa por uma mensagem instantânea, né? Suavemente. Bom, só que
mesmo vendo as outras categorias, o crescimento não é o mesmo. Se você olhar assim, finanças pessoais, moda, elas têm diferentes alcances nas categorias no multiplataforma. Então, algumas crescem mais, outras crescem menos. Por quê? Porque algumas já cresceram antes, né? E que tem mais interesse em crescer. Por exemplo, categoria de viagens, né? É uma categoria que continua crescendo. Antes a gente dava uma olhada nas viagens, né? Hoje, as agências de viagem, elas são para usos específicos. A gente acaba fazendo praticamente tudo nos aplicativos. Então, o que aconteceu com as agências de viagem? Viraram um aplicativo. Então, você tem um crescimento muito mais grande de algumas categorias. Qual foi a última vez que vocês foram no banco? Pegaram uma fila de banco? Graças a Deus faz tempo, né? Quem foi num banco hoje? Ninguém foi num banco hoje, né? Então, assim, a gente tem trocado aí o mundo físico pelo mundo virtual em algumas categorias que estão crescendo também. Roupa, né? Um monte de gente aproveitou a Black Friday online, comprou roupa, outlet, então isso é uma característica bem marcante, né? E aí a gente está vendo também que dependendo do país, isso muda. Isso aqui é um exemplo só de Reino Unido e Índia, mas já dá para ver que algumas categorias elas têm uma grande diferença, tá? Que é muito mais mobile na Índia do que no Reino Unido, tá? E algumas categorias são impulsionadas pelo mobile only. Por exemplo, mensagens instantâneas, que já falamos, né? Estilo de vida, alimentação, né? A gente normalmente pede um iFood ou compra alguma coisa de comida, mas pelo aplicativo, 64%, né? Pesquisas de emprego. É engraçado porque acho que muita gente tem medo de usar o computador da firma, né? E usa o mobile para fazer pesquisas de emprego e se relacionar com um novo emprego, né? Ou então está sem emprego, e aí está sem o computador porque era da firma, né? A gente precisa entender um pouquinho o que acontece aqui. Telecomunicações, vocês já estão ali mesmo. Clima, né? Você não acorda de manhã e vai ligar o desktop para ver se vai chover, né? Não, a gente já está ali, né? Primeira coisa, você abre o olho, coloca aquele soneca no despertador, soneca de novo. Quando tem que levantar, você fala, vai chover, vai estar frio. Aí você olha e acabou. Você não vai lá pelas 3 da tarde e fala, vou dar uma... Hoje, aqui em São Paulo é capaz, né, que a gente faça isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a meia hora. Mas a gente não é uma coisa que a gente no desktop vai olhar de novo, a não ser que você esteja programando uma viagem, entra naqueles sites mais profundos, né? E moda, beleza, também tem muita coisa que a gente está usando agora, o mobile, também para aqueles momentos de microtédio, né? Tem algumas categorias que elas estão crescendo muito, porque a gente está de saco cheio numa fila, a gente está sem fazer nada em algum lugar e a gente acabou estendendo. Gente, tem gente comprando apartamento pelo celular, né? Está lá sem fazer nada, você entra, dá uma olhadinha, pesquisa. Lógico que você não termina de assinar ainda. Eu vou contar uma coisa para vocês bizarra. Minha mãe tem quase 80 anos. E o computador dela pifou. E ela tinha que alugar um apartamento. Eu falei para ela, mãe, manda uma mensaginha lá para aquele site do 5º andar e vê o que acontece. Bom, o que aconteceu? Ela foi fazendo tudo. Aí depois ela entrou em outros sites. Ela foi não, mas eu vou na OLX, não, mas eu vou não sei o quê. Ela se empolgou. A minha mãe acabou alugando apartamento pelo celular. Né? E hoje as coisas estão muito fáceis, né? Se a gente olha, vários aplicativos fazem coisas que a gente nunca imaginou, imobiliária, né? Banco e etc. Então, assim, essas categorias, elas não é só um mérito da minha mãe, que é uma pessoa muito inteligente, mas é um mérito das empresas e de quem está desenvolvendo esses produtos focados de uma maneira que seja intuitivo. Né? Do mesmo jeito que quando a gente criou o computador e a gente precisava aprender C, //, ninguém mais faz isso para usar um desktop, né? E o mobile continuava meio difícil. Hoje a gente está percebendo que essa grande capacidade da gente de adaptar um meio a quem está usando tem ajudado muito, né? Bom, o tempo gasto também no varejo foi transferido para o online. A gente tem muitas categorias aí que aumentaram os minutos e que mais da metade dos minutos são, em alguns países mais ainda, né? Tipo na Indonésia o pessoal só tem mobile, vai tudo no mobile mesmo. Mas se você olhar, uma grande parte dos minutos mobile são usados também na categoria de varejo. Varejo do quê? Varejo de tudo. Aí vai depender de um país para o outro que tem disponível, né? Mas a gente vai falar, tem um slide um pouquinho mais para frente que tem uma outra reflexão sobre isso, né? Outra coisa que a gente foi percebendo, que a gente já sabe bem, as diferenças de sazonalidade, né? Tem coisas que como uma empresa de mensuração de dados digitais, para a gente é um problema achar um mês padrão,
né? Porque todos os meses acontecem coisas diferentes. Então a gente tenta usar uma média, uma coisa muito complicada, né? O que acontece no Carnaval não acontece no Natal, o conteúdo que a gente consome em época de eleições não é o conteúdo que a gente consome. Então vamos tomar muito cuidado. Qual é o insight disso aqui? Tomar muito cuidado com o período que a gente usa de base. O que aconteceu naquele período, naquele ano, né? Você vai falar, não, peguei como base o mês de julho do ano, né? O julho desse ano para falar de esportes. Não, não toma de base, porque ano que vem você vai levar um tombão, né? Então, assim, a gente tem percebido que muitas dessas estatísticas gerais usam dados gerais, né? E esses dados gerais não servem, às vezes, para a gente embasar umas previsões de número de usuários e crescimento também, né? Bom, aqui nem precisa falar do que os eventos políticos interferem, né? Nem precisa falar tanto de mobile. Hoje a gente escolhe até, né, presidente pelo mobile, a gente faz absolutamente tudo, não só nós, né? Tendência mundial. Que mais? Algumas categorias ainda têm maior alcance no desktop e no mobile, mas depende do país. Então, também tem muito de gosto, tá? Tem muito que é dependendo do país. E isso, quando eu falo país, aqui eu estou dando um exemplo da nossa pesquisa, mas isso pode ser estado, pode ser cidade, pode ser categoria de idade, né? Para cada uma delas, a gente tem essa diferença aí com relação ao consumo, né? Também no varejo, tem mais gente que prefere desktop, tem outros países que preferem mais a categoria de mobile, né? Notícias, a gente tem percebido que tem um alcance muito maior no mobile, também está indo cada vez mais para o mobile. Notícia é uma coisa que a gente acaba consumindo o tempo inteiro, né? Antes a gente consumia lendo... A gente não, eu, tá? Vocês não. Mas na época que a gente lia jornal, assim, de papel, a gente não, o desktop poderia ser até interessante, mas era um complemento, né? Agora a notícia passa a ser 24 horas por dia, coisa que a gente mais consome em qualquer rede social, incluindo as mensagens instantâneas. Bom, e aí vem uma coisa interessante. Algumas categorias a gente usa um site, outras categorias a gente pode usar 2 ou mais. Por que isso é importante? Gente, onde que o cara está afim de ver mais um conteúdo ou não está? Né? Então, tem algumas categorias. Você hoje de manhã fala assim, vou ver se tem um banquinho novo aqui, vou dar uma olhada, né? Não, a gente não faz isso, né? Vou ver se tem um banco novo para eu acessar aqui. Não, a gente tem um banco, a gente usa aquele banco, a não ser que você mude de emprego, te obrigue a abrir uma outra conta, em geral a gente fica na mesma, né? A gente é muito pouco permeável a essa categoria, né? Já tem outras categorias que a gente pode ter tendência um pouco mais, tipo modas. Eu não sou fiel a olhar uma única loja de moda o tempo inteiro, 2 ou mais, né? Categorias de jornal também. Isso muda de país para país, tá? Se você olhar aqui no Reino Unido, quando você faz jornal, todo mundo vê mais de 2, provavelmente porque tem mais ofertas boas de jornal, ou as pessoas são mais permeáveis, assim, não sei explicar, né, o porquê que está por trás, mas no Brasil, para muitas categorias, a gente tem tendência a usar um só site, outras a gente 2 ou 3. Aqui a gente está falando de site, né, concorrências em categorias, mas o que mais nos interessa agora é esse mesmo insight quando a gente foca... não, volta, meu amor. Onde eu estava? Ai, tá quase. Mais um pouquinho. Só mais um. Só mais um. Isso. Não. Gente do céu, tá difícil, né? Eu acho que sou eu. Esse do app é bem legal. Tá. É esse? Isso. É esse aqui. Só mais um. Vai. Esse. Bom, 30 apps. No mundo todo, a influência dos 30 principais aplicativos é fundamental, né? Então, a gente gasta a maior parte do nosso tempo em 30 principais aplicativos no mundo. Lógico que tem aplicativos locais de cada país, de cada região, tá? Mas, consistentemente no mundo todo, a gente tem um número de 30 aplicativos que é responsável por metade do tempo que a gente usa no mobile. Isso é bizarro, né? No mundo inteiro, por mais que a gente tenha vários, esses mesmos 30 são responsáveis por metade, ou de 40% a 60% do tempo que a gente utiliza. No Brasil, 51%. 4 categorias correspondem por mais de 2/3 dos minutos em app. Lembra que a gente olhou aquele outro site? Bom, isso aqui é mais ou menos parecido. Entretenimento, social media, mensagens instantâneas, games e outros. No Brasil, games é menorzinho, tá? Em outros países, os games ocupam mais tempo, mas são as mesmas categorias também no mundo todo. Nisso, a gente é mais ou menos parecido, né? O ser humano, bem ou mal, com suas qualidades e defeitos, ele tem o mesmo gosto parecido ao longo do mundo. Mas tem uma coisa interessante.
Essa é pior ainda. Os usuários passam mais de 95% do tempo em seus 10 principais aplicativos. Sabe a primeira tela? Então, é aquela primeira tela. Antes de você fazer assim para passar para os outros aplicativos, você já gastou 95% do seu tempo ali, né? Então, se o seu aplicativo não está ali, dentro desses, como é que a gente faz, né? A gente quer tanto que as pessoas adotem, quer tanto que as pessoas usem, e essa é uma grande dificuldade que a gente tem percebido. As pessoas não adotam tantos aplicativos, né? E elas consomem o tempo todo nos mesmos, né? Óbvio que tem aplicativos muito úteis, além daquela primeira janela, mas 95% do tempo dali. E uma das coisas que a gente mais quer no aplicativo não é só adoção, a gente quer engajamento também, né? A gente quer que as pessoas fiquem, que elas permaneçam, que elas voltem, por quê? O que não se usa, se deleta, né? A partir de um momento, principalmente no Brasil, onde a gente tem aparelhos com pouca memória, né? Que a gente tem que fazer escolhas de Sofia. Vou tirar mais uma foto com o aplicativo que eu tiro daqui, né? A gente está sempre escolhendo, a maioria e não pensem na gente, tá? Provavelmente nós aqui ainda somos os que trabalham com isso, a gente tem aqueles giguinha extra, né? A gente dá para brincar um pouquinho. A maioria dos aplicativos, gente, dos celulares não é assim, né? Você põe uma coisa, você tira outra, né? Não tem muito como a gente acumular, não. Vamos com calma. E share dos mensagens instantâneos também são responsáveis. São 3 aplicativos no mundo que dominam as mensagens instantâneas. Com muito pouca. São esses 3. O WeChat, que é mais da China, né? E que onde a gente vê que o pessoal dos Estados Unidos e Canadá tem parentes e amigos na China e acaba usando. Mas o resto do mundo está dividido entre o WhatsApp e o Facebook Messenger, sendo gritante a diferença nos Estados Unidos e do Brasil, exatamente o contrário, né? Você fala para alguém nos Estados Unidos, vou te mandar um zap, o cara, quê? Né? Então, assim, e lá a adoção é total do Facebook Messenger. Você vê como aqui a gente é estranho mesmo, né? A gente gostou e a gente ficou por aí, né? Mas isso são características dos mercados, mas são os mesmos, gente. Qualquer outro não pegou em nenhum lugar, né? Que mais? Mais da metade dos usuários não baixou apps no último mês, né? Então, eles só não... metade não baixou nenhum. 13% aqui baixou tá? E mais do que 36%, 22%, 23%. Então, isso é uma tendência global, a gente tem ido mais ou menos por aí. O que acontece? A gente já mais ou menos disse, não, app, não, obrigada, eu já tenho, já baixei isso que eu precisava. Né? A não ser que você tenha uma necessidade nova, normalmente você já tem um aplicativo onde você fala com as pessoas, você tem uma rede social, você escolheu, e são poucas as escolhas que a gente faz, e já está. Quando a gente compra um celular novo, tá bom, a gente sobe na cloud, baixa, mas assim, supondo que você perdeu tudo, a gente vai lá na lojinha e baixa aqueles de sempre, e acabou. Com isso, você está resolvido, né? Dificilmente a gente tem necessidades. E quando a gente acha que tem um aplicativo para uma necessidade nova, às vezes, uma daquelas grandes empresas que a gente já conhece vai lá e resolve o problema dentro do aplicativo que já existia, né? Então, assim, ou faz um upgrade que ela já tem tudo dentro que a gente queria. Então, isso é uma coisa que a gente tem percebido bastante no mundo. Só os mais jovens baixam um pouco mais de aplicativos, tá? Eles são mais curiosos, eles têm mais necessidades, as novas redes sociais, às vezes, né, um pouco de rebeldia também, não vou usar a mesma rede social que a minha mãe e meu pai, mas assim, a gente vê que é uma tendência mais jovem. Os mais velhos, sim, eu me encaixo um pouco nisso. Gente, pensem em vocês, quer dizer, vocês não servem, mas assim, pensem em uma pessoa normal, quantos aplicativos baixou ontem, né? Hoje, a gente praticamente não baixa. Eu baixei porque eu tinha um call, que era um aplicativo que o cara me mandou e eu não tinha, tive que baixar obrigada, mas tirando isso, de um evento, baixei um aplicativo de evento. Acabou o evento, o que a gente faz com o aplicativo? Deleta, né? Ou pelo menos daqui a pouco a gente deleta, vai ter aquele dia que a gente vai lá fazer a limpeza. Então, esse é um dos insights importantes que a gente tem, né? As categorias populares estão cada vez mais populares, os mesmos que a gente usa, se usa cada vez mais tempo, cada vez mais adoção. Então, uma grande concentração de aplicativos. Com relação ao vídeo, também a gente estava falando que o mobile domina o share em visualização de vídeos, né? Então, o share das 100 principais propriedades de vídeo por plataforma estão aqui no mobile, 69% mobile no Reino Unido, 51%, 68% nos Estados Unidos. Não só o vídeo é o que mais tem crescido, mas o vídeo mobile é o que tem crescido mais acima de tudo, né? Suavemente. Ok. Dependendo do lugar, cresce mais ou menos, né? Isso também é uma coisa para a gente usar. Estatísticas mundiais é uma coisa, Estados Unidos é diferente do Reino Unido, que é diferente do Brasil, que é diferente de jovem, que é diferente de paulista,
que é diferente de milhões de coisas. E isso a gente tem uma dificuldade, a gente olha os números tão bonitos, né? Lá fora também, e a gente tem uma outra dificuldade aqui no Brasil, que é a dificuldade de acesso a dados, né? Primeiro, às vezes as nossas redes não são tão boas, a gente não consegue acessar tão bem, e é muito caro. Para o público em geral, também é caro, né? Então, a gente tem uma dificuldade de qualidade, uma dificuldade de preço, uma dificuldade de processamento dos próprios equipamentos, né? Então, o que a gente está esperando aqui com essas desenvolvimentos, né, que estão prometendo aí para a gente, vamos ver o que acontece. Só que mesmo que a gente tenha, sei lá, o 5G, o que você quiser, qual é a capacidade de adoção do brasileiro nisso também, né? Qual vai ser essa adoção dentro dessa parcela toda, para isso realmente fazer uma grande diferença no mercado como um todo, né? Principalmente de consumo de coisa pesada, né? Consumo de vídeo e baixar coisas, que é o que mais consome, né? Em termos, e aí vem um insight, que eu acho que esse aqui é um ponto final aqui que eu gostaria de conversar para vocês, que é a diferença entre o que a gente vê e o que a gente compra, né? E-commerce e m-commerce, a gente falou lá para trás, né? Nossa, está migrando muito o tempo. A gente vive procurando coisas para comprar, a gente vive navegando online, né? Nos nossos desejos de consumo, desde viagens, compras, roupas, carro. Mas a gente não compra pelo mobile. Então, uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje, isso aí é dos Estados Unidos, mas no Brasil eu não tenho o mesmo estudo, mas mais ou menos a gente percebeu que tem uma tendência parecida, só não tenho dado atualizado. Tem um grande problema que é como a gente vai atribuir o valor a tudo que a gente faz no mobile, se no final das contas a gente não consegue ter o last click, que nem sempre o cara termina de comprar ali. Ou ele compra no desktop, porque ele está mais em casa, porque a conexão é melhor, porque a foto é melhor, porque o site ainda estava melhor, porque ele confia mais, porque demorou menos, que a conexão dele estava ruim, ou ele vai na loja, né? Então, ele decidiu que ele vai comprar no mobile. Então, uma das maiores dificuldades e desafios que a gente tem percebido hoje é a gente fazer essa devida atribuição do valor no mobile dentro do processo de compra, quando você tem outras opções. Ah, mas a minha loja só vende online. Mas a do vizinho não, né? Então, às vezes, a decisão que ele tomou, de repente, foi até no teu site, no teu aplicativo, mas a decisão de compra foi ou não foi no teu site, foi no teu site, na tua loja. Caso você não tenha, pode ter sido até do vizinho, né? Mas isso não quer dizer que você não participou desse processo. E aí, a grande dica, que é dica, né? O que a gente mais tem trabalhado é que a gente vai ter que ser muito mais profundo na análise dos dados, né? Entender o que está acontecendo não só com os dados analíticos, eles servem, é muito legal, mas não só, né? A gente precisa entender dados fora da empresa, o dado da concorrência, mesmo dentro dos dados analíticos, não é olhar o analytics de uma maneira superficial, é entender exatamente o que aquilo tá querendo significar, né? Mudanças de tempo, quem retorna, quem não retorna, em que página, em que momento, em que situação, que hora do dia, que dia do mês, tudo isso pode te dar esse tipo de insight, né? Então, o que vai balizar isso para a gente conseguir fazer uma correta atribuição é um correto entendimento. E a gente tem, às vezes, um entendimento parcial da nossa própria plataforma e quase entendimento nenhum da plataforma dos concorrentes e do mercado. E na hora que vai falar, eu vou tirar dinheiro desse aplicativo, isso aí não dá dinheiro, né? E aí, como é que a gente justifica um investimento, né, numa plataforma, num aplicativo? Então, eu acho que é o grande desafio para o próximo ano do mobile, de todo o desenvolvimento, é a gente conseguir atribuir o valor correto, que nem sempre é a compra do last click, como a gente tinha atribuído para todas as outras plataformas desktop até então. Não que estivesse correto, né? Mas agora piorou muito, porque tem outras opções para a gente fazer isso, né? Nos Estados Unidos, só para resumir aqui, o tempo, né, do mobile 69% e a compra 20% do total, né? Então, a gente tem uma discrepância, aí tem um gap de 49%, que a gente tem que explicar, que esse dinheiro foi gasto no desenvolvimento do aplicativo, que as pessoas ficaram lá, mas o dinheiro não veio, né? Que mais? Resumindo aqui, vamos ver devagar, mais um. Chegamos nas conclusões. Já falamos tudo isso, né? Que o consumo multiplataforma, predominantemente mobile only, isso não dá para a gente esquecer. Consolidação digital já é evidente, a gente não tem tido mais grandes e fenomenais mudanças, a gente está chegando numa consolidação e num patamar digital, onde se entende que o desktop continua e o smartphone vai muito em cima disso, né? A gente aumentou a nossa vida digital,
Boa parte do tempo investido no digital migrou para o mobile, mas não sempre nas mesmas categorias, então tomar cuidado com o mobile only, tentar entender para o seu cliente, para você mesmo, para a sua plataforma, né? E entretenimento e vídeo finalmente conquistaram as plataformas móveis de uma maneira muito maior do que o desktop, né? Até porque a gente está com o mobile o tempo inteiro, até em momentos de entretenimento que a gente às vezes no desktop não tem tantos, né? Ufa, acho que era isso, tá? Então, só falta umas perguntinhas e vamos pro recreio, né? Espero ter...